E aí, pessoal, mais um capítulo da história Luan e Grêmio. Informações de bastidores que surgiram de uma entrevista com o Renato. O que podemos falar sobre o retorno ou não de Luan ao Grêmio? Parece que algumas coisas aconteceram e ninguém soube. Agora, Renato revelou. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Eu queria avisar vocês que amanhã é Dia das Mães, um domingo. Eu tô gravando esse vídeo perto das 8 horas. E essa semana é semana de Vieser. Não deixe de fazer parte do Clube Vieser e tenha descontos especiais. Vieser. Supermercados Vieser, 35 anos em Canoas. Atendimento personalizado, uma empresa totalmente familiar. Entre aqui no link da descrição e faça parte do Clube Vieser para ter muitos descontos. Eu fui lá no sábado, vale a pena, você vai gostar. Você nunca vai receber um tratamento num supermercado como a gente recebe no Vieser. Clube Vieser, Supermercados Vieser, faça parte desse time. Gente, Luan e Grêmio, virou, mexeu esse assunto, ele é objeto de novos capítulos. Sempre se discute Luan e Grêmio. Por quê? Porque Luan talvez seja o grande nome do Grêmio no período vitorioso lá de 16 e de 17. Luan foi o rei da América. Luan foi talvez o principal jogador do Grêmio naquela Copa do Brasil, que o Grêmio voltou a vencer. E o Grêmio de lá para cá não conseguiu manter o mesmo nível. Luan diminuiu muito. Luan foi pro Corinthians, ganhando uma Babilônia, e Luan praticamente terminou como jogador. Ele é ridicularizado no ambiente do Corinthians pelas questões extracampo, ele não conseguiu mais jogar, e agora a gente soube que Luan esteve conversando com o Grêmio. O técnico Renato Portaluppi concedeu uma entrevista para a revista Placar. E essa entrevista foi divulgada no final de sexta-feira, início desse sábado. E ali, Renato revela alguns bastidores desta possibilidade. Renato diz que foi procurado pelo Luan para voltar ao Grêmio. Luan, como a gente sabe, está encostado no Corinthians. E esse momento do Luan, inclusive, reflete no Corinthians uma ideia do Corinthians emprestar sem custo, ou seja, pagando todos os salários. E Renato, neste meio do caminho, diz, ele não veio para o Grêmio por questões salariais. Aí ele revela ali que o Grêmio paga muito, que o Grêmio já teve, inclusive conta outro bastidor, que segundo ele teve que voltar de férias para resolver a questão Kahneman, que não estava conseguindo ser resolvida. Ali ele dá outro bastidor, mas esse é um outro assunto, porque o assunto aqui é Luan. Só que o Luan vai terminar o seu contrato com o Corinthians, e a gente está ouvindo também algumas informações de São Paulo de um Luan que está querendo retomar a sua carreira, que procurou ajuda externa, seja na área de psicologia, seja na área física, exatamente para poder voltar a ser pelo menos uma parte do jogador que um dia foi. Ninguém discute aqui a qualidade dele, né? A gente discute o que ele virou. O jogador que virou. Um ex-jogador, jovem ainda, o Luan não tem 30 anos. Agora, nós não podemos aqui desfazer tudo que ele construiu pelo Grêmio, né? O gol na Fortaleza e Lanús é um gol antológico da história das Libertadores. E isso tem no torcedor do Grêmio sempre uma ideia, uma memória afetiva muito forte, é natural. Eu brinco muito que eu sou viúvo do Luan. Total viúva. Total. Eu acho o Luan um primor de jogador. Um primor de jogador. As decisões em Grenais que ele ganhava, a atuação dele na Libertadores, a atuação dele naquela Copa do Brasil, aquele gol contra o Cruzeiro, um jogo histórico do Grêmio numa semifinal de Copa do Brasil, que ela vai no Luan, ele vira e dá um tapa por cima do Fábio, que é um gol histórico, maravilhoso, gol de Luan.
né? E tantos outros gols que Luan fez, gols importantes e necessários. Então, essa construção, ela tá viva na cabeça das pessoas. E quando o Renato diz que foi procurado pelo Luan para voltar para o Grêmio e retomar sua carreira aqui, e que o Grêmio não construiu isso apenas por causa das finanças, tudo volta à tona. Porque se a discussão é dinheiro para a retomada do Luan, a situação muda de figura já na janela. Porque aí é uma outra solução. Luan quer retomar sua carreira mesmo? Se colocaria numa situação de reinício de etapa, gastando muito menos? Faria isso em nome da carreira ou não? Renato dá a ideia de que o problema foi único e exclusivamente financeiro. E se foi financeiro, se o Grêmio de fato abriu a porta para essa possibilidade, faltando 6 meses para terminar o contrato dele com o Corinthians, essa discussão ela é viva. Ela não é uma discussão inventada. E está aqui alguém que está analisando única e exclusivamente o que disse o Renato. Renato falou. Ninguém mais do que Renato. E isso deixa evidente que essa porta ela abriu, depois ela fechou por causa do dinheiro, mas que a qualquer momento pode ser reaberta exatamente pela dificuldade do Luan em rever o mercado. Ele voltaria a jogar? O Renato tem a convicção de que faria ele jogar mais uma vez? Ou essa desculpa é apenas, não vamos nos meter nisso, isso não é assunto para nós. O Renato não faz o tipo de jogar com as palavras, né? O Renato tem o lado sincero dele, super sincero às vezes, que inclusive gera problema. Mas aqui a gente tem que analisar o que ele disse, não o que a gente pensa. E Renato disse, eu fui procurado, e ele não veio para o Grêmio única e exclusivamente por causa do dinheiro. Luan tem, como eu disse, contrato até o final do ano pelo Corinthians. Luan está encostado no Corinthians. Não se tem ideia de que vai ser reabilitado pelo Luxemburgo ou por qualquer outro tipo de treinador. E ele vai seguir jogando futebol porque ele colocou na sua vida a ideia de recuperação. Luan quer se recuperar. E isso, nesta hora, nos deixa atentos, prestando muito ou especulando muitos novos passos, porque Luan mexe com o torcedor do Grêmio, e quando o assunto é esse, e nesta forma como o Renato colocou, isso claramente deixa todo mundo vivo, todo mundo pensando no que seria essa possibilidade. Será? É algo que os próximos capítulos, hoje a gente teve mais um, vão dizer. Os próximos capítulos é que vão definir. Luan e a sua eterna relação com o Grêmio. O reizinho de volta, seria isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.